Chegou aos cinemas o 36º filme do universo cinematográfico Marvel, e eu não vou enrolar, já vou dizer logo que eu fiquei bem positivamente surpreso com o caminho que Thunderbolts decidiu seguir narrativamente. Oi, eu sou o Dudu Cabral, esse aqui é meu canal, e não é que tenham extrapolado a fórmula de sempre desse tipo de filme, não é que tenham trazido inovação pra caramba, nem que tenha tido uma grande subversão das expectativas. Mas eu achei que eles conseguem usar os elementos que todo mundo já espera a favor da história e dos temas que eles decidiram abordar. Tipo, eles fazem aquele arroz e feijão de sempre, mas conseguem adicionar um temperinho assim pra dar um sabor um pouquinho diferente, sabe? Deixa eu tentar explicar isso melhor. Thunderbolts já começa tentando mostrar pra gente que quer ser diferente. A Yelena anda se sentindo apática, desmotivada, sem propósito, cansada de passar sempre pelas mesmas situações. Por mais que a rotina dela envolva explosões, lutas, armas, tudo sempre acontece mais ou menos do mesmo jeito e aí acaba ficando entediante. Diferente da demonstração cínica de reconhecimento do cansaço do público com a fórmula que a Marvel tentou fazer em Deadpool e Wolverine, aqui no início desse filme eles conseguiram fazer isso de uma forma um pouco mais sutil e a trama ainda refletiu uma vontade real de superar essa base só do que tem que se fazer sempre. Assim, tudo bem que essa cena tentou ser engraçadinha e não conseguiu muito, mas eu acho que não dá pra tirar o mérito dessa alfinetadinha ali, que dá até pra suspeitar que passou despercebido pelos executivos. Um outro ponto que mostra que esse roteiro não foi feito no automático, mas com alguma boa vontade, é o jeito que a equipe é formada. A essa altura, a gente já viu a formação dos Vingadores, a inclusão de novos membros na equipe, a gente viu os Guardiões da Galáxia se unindo, viu 2 esquadrões suicidas formando um time, já tem um monte de abordagem de heróis, anti-heróis, vilões, tendo que se unir para enfrentar algum desafio. Mas os Thunderbolts têm uma razão muito própria, muito particular para precisarem se encontrar e se unir. A situação em que eles são colocados força eles a interagirem, a entrarem em harmonia, a se entenderem, ter empatia um pelo outro de uma forma muito rápida e plausível. Além disso, essa situação ainda serve para apresentar ou reapresentar os personagens, mostrar as habilidades de cada um e o que a moral questionável deles faz eles serem capazes de fazer. Aliás, não só o que, mas por que eles têm essa moral questionável e como isso afeta a vida pessoal deles. E é aqui que tá a questão principal que o filme trata. Eles devem aceitar que não tem valor ou tem que se ver como heróis mal compreendidos? A Yelena, por exemplo, já salvou o dia, já fez muita coisa certa, mas ela também já fez muita coisa errada e foi treinada desde criancinha para ser uma arma letal. Inclusive, meu próximo vídeo de resumo de jornada de herói da Marvel vai ser sobre ela, hein? Então já se inscreve no canal aí para não perder. O Walker também já perdeu o controle das emoções algumas vezes, e isso fez ele cometer crimes, o que fez ele perder o que ele mais valorizava tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas por outro lado, ele foi escolhido pelo governo para ser o Capitão América, porque ele era um soldado exemplar que tinha sido treinado para ser justamente isso que ele se tornou. Então, todos os membros desse grupo têm motivos para se verem como heróis, merecedores dos poderes que têm e dignos de respeito, mas também têm motivos para acharem que são grandes vilões que causam muito mal pro mundo. Só que eles não se veem exatamente nem em um lugar nem no outro, eles são pessoas que não sabem ainda direito o lugar deles no mundo e vivem em conflito por causa disso. Isso se estende de uma forma ainda mais direta e aparente pro personagem novo que é apresentado aqui, o Bob. Ele comenta algumas vezes no filme que ele vive entre 2 fases, uma em que ele se sente invencível e uma outra em que ele se sente só vazio. E essa personalidade dele é o ponto principal do maior mérito de Thunderbolts. Em vez do tema ser só uma desculpa secundária para ligar pontos entre cenas de ação e piadinhas, as coisas se invertem, as sequências de ação e as gracinhas servem para levar o tema para frente. A prova disso é que o terceiro ato até pega aquele padrão de uma grande ameaça destruindo uma cidade, mas deixa isso muito em segundo plano e prefere focar numa coisa menor, mais intimista, que enxerga o interior dos personagens. E o momento de ápice do filme não vem com um soco poderoso, com uma magia nova sendo descoberta ou um superpoder sendo liberado. Vem com a conclusão de que você não consegue alcançar todo o seu potencial enquanto não entende que não é totalmente bom ou totalmente ruim, mas um ser humano complexo, composto por experiências boas, experiências ruins,
que vão te afetar de formas variadas ao longo da vida e trazer consequências que vão te fazer agir de formas variadas também. E por mais que os traumas que a gente carrega não possam ser compartilhados por outras pessoas, não significa que eles não podem ser compreendidos por elas e abraçados por quem se importa com a gente. Se você também sente um vazio, uma solidão profunda e uma falta de valor na própria vida, eu te aconselho de verdade a procurar ajuda profissional, que faz toda a diferença. E você também pode entrar em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188 ou falando via chat com eles em cvv.org.br. E que bom que um filme com tanto potencial de repercussão decidiu dar uma atenção tão grande para um assunto tão importante quanto esse. Ainda mais nos dias de hoje, em que esses casos têm ficado cada vez mais presentes na sociedade, né? Tipo, eu tô impressionado mesmo com a beleza e o cuidado que eles tiveram de trazer esse tema à tona, assim, bem à frente da trama. E colocar o Buck num papel de destaque nessa história fez um sentido que eu só consegui começar a entender no meio da sessão. O cara foi apresentado pra gente lá atrás, no primeiro filme do Capitão América, como o amigo do Steve Rogers que defendia ele. Depois, ele foi usado como uma arma de aniquilação de inimigos da organização mais cruel do MCU. E, aos poucos, ele foi lutando pra tentar se redimir e encontrou um grupo que conseguiu abraçar ele e entender ele do jeito que ele era. Grupo que, inclusive, defendeu ele quando foi exposto que ele tinha sido responsável pela morte dos pais do Tony Stark. Um pouco mais recentemente, na série Falcão e Soldado Invernal, ainda teve uma subtrama para mostrar ali o processo dele tentando se perdoar pelas coisas que ele fez. Por isso eu achei tão legal botarem ele como um representante mais experiente do grupo dos Thunderbolts, porque tem dois significados. O primeiro, mais óbvio ali, é que ele já fez parte dos Vingadores, né? Então ele já tem experiência com grupos e como eles funcionam e como organizar eles. Mas também tem esse lado psicológico. Ele tá uns passos à frente dos outros membros desse grupo. Então ele pode servir como um guia para mostrar para eles que ter feito coisas ruins no passado não precisa definir eles como pessoas ruins. Essa sacada é boa demais. Eu gostei mesmo da atenção que deram para a escrita desse roteiro. Tava fazendo falta pra caraca nesses filmes da Marvel. Ah, inclusive a direção também tem uns detalhezinhos que eu achei um pouco diferentes, um pouco melhores do que costumam fazer nesse universo. Por exemplo, quando aparece um personagem voando pela primeira vez, a câmera captura isso como uma coisa impressionante, assim, como se fosse uma pessoa normal em terra olhando. Assim, tem os closes no rosto do personagem, tem os takes aéreos também, porque para comunicar algumas coisas eles precisavam desses ângulos. Mas esse toque de ter um ponto de vista do chão pro céu me passou um ar de grandiosidade, assim, que eu não via há muito tempo nesse cinema de ação. Só que, por mais que eu tenha achado a experiência bem acima da média, Thunderbolts * também não é um filme perfeito, tá? Começando por esse ponto focal aí que eu tô elogiando desde o início do vídeo. Por mais que a gente seja apresentado às questões psicológicas dos personagens e que tenha um subtexto em falas e comportamentos, eu não vi nenhum tipo de desenvolvimento ou conclusão disso em momento nenhum. Até tem uma conversa da Yelena com Alexei sobre como ela vinha se sentindo ultimamente, mas eu não consegui perceber em que momento ela passou do estado de apatia até chegar nesse ponto dela não conseguir mais aguentar o que estava guardado ali e soltar. Me pareceu mais que ela começou a falar ali porque chegou o momento do filme que ela precisava começar a falar. O Walker, então, nem dessa forma forçadinha, assim, desenvolve nem resolve nada da questão dele. E o Bob também passa por isso, mesmo tendo um destaque num ponto bem crucial. Mas no caso dele, eu acho que deixar uma resolução pendente é relevante pros próximos passos do personagem nessa franquia, né, nesse universo. Vamos ver, né? Agora, o que é mais gritante nessa questão é como a Fantasma é deixada de lado. Ela menciona os traumas dela, o que fez ela tá onde ela tá, mas ninguém dá muita atenção e ela mesma parece não se importar tanto assim com isso. Aí, ironicamente, ela fica aparecendo e sumindo do filme de acordo com a conveniência, assim. Quando precisam dela, ela tá lá. Quando não precisam, ela só desaparece mesmo, só some. Já partindo para um outro ponto que eu estranhei, e esse me incomodou muito mais, foi a subtrama lá do impeachment da Valentina. Isso é, o que inicia o filme, o que faz o grupo existir, o que faz o Bucky se envolver nos acontecimentos, é o que faz o Alexei se juntar ao grupo, o que faz o Bob ficar sendo jogado de um lado pro outro o tempo todo, e é o que dá relevância à Valentina na trama toda. Só que aí, do nada, parece que esquecem isso completamente pra poder entrar uma outra coisa que vem no lugar. É muito abrupto, não tem um contraponto, não tem uma conclusão, nada. Pra mim,
não colou muito não. Pra você funcionou? Eu perdi alguma coisa ali, alguma explicação? Me diz aqui nos comentários, por favor. Aliás, eu sinto que a Valentina nunca foi apresentada direito pra gente. Ela só aparece como se todo mundo já conhecesse, já soubesse quem ela é. Primeiro ela apareceu rapidinho Viúva Negra, e aí ficou a impressão que, tipo, tá, essa personagem vai ser melhor apresentada depois. Aí, em Falcão e Soldado Invernal, foi a mesma coisa. Um tempo depois, em Pantera Negra 2, ela até foi um pouco mais mostrada, assim, mas como uma personagem bem secundária, sem tanta atenção assim. E agora, no filme que ela tem mais destaque, que parecia que ela ia ser mais desenvolvida, eu achei que ficou uma coisa meio genérica ali, ela ser só uma política corrupta que usa o poder monetário e de influência dela para poder controlar pessoas superpoderosas. Sei lá, eu achei que poderia ter tido um pouco mais pra gente sentir qualquer coisa em relação a ela, até por ela ser a vilã principal de um filme que fala sobre as pessoas não serem totalmente vilões. Ela mesma fala isso, inclusive, que ninguém é totalmente vilão e ninguém é totalmente herói. A atenção que eu gostei tanto em outros pontos, aqui faltou e faltou muito. E minha última reclamação é, tem uma hora que aparece o Bob com o cabelo pintado, as pessoas comentam, aí depois ele mesmo fica numa cena lá uns 2 minutos debatendo com a Valentina sobre ele ter pintado o cabelo, aí acontecem umas coisas importantes lá, e quando volta, o cabelo dele tá normal, como se ele não tivesse pintado e sem ter tido tempo pra ele descolorir, né? Pra ele voltar ao tom natural do cabelo. Ele tem o poder de alterar a realidade, alguma coisa assim? Eu não entendi isso direito. É lógico que isso é só uma bobeirinha, né? Mas pra mim ficou estranha essa falta de continuidade ali, me saltou bastante aos olhos. Enfim, eu saí da sessão de Thunderbolts asterisco bem feliz e esperançoso, pensando que é possível um filme de herói ser mais do que 2 horas de porradinha, poderzinho e piadinha. E que talvez a Marvel entenda isso se der uma atenção pra esse projeto, que, pelo asterisco do nome, é um projeto bem grande. Infelizmente, eles só vão usar essa experiência como exemplo se o lucro que o filme der for grande o suficiente pra isso. Eu não consigo ficar torcendo pra bilheteria de filme de empresa multibilionária, mas eu vou torcer pros artistas que se dispuserem a se envolver em produções desse porte tomarem os mesmos cuidados e terem a mesma atenção que tiveram nesse filme aqui. E que filme bom, gente, eu tô muito feliz. E por enquanto é isso, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, deixar um comentário que achar pertinente e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, gente!